Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Portal Cuidar em Casa. Nós estamos pelo YouTube. E se você ainda não é inscrito, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no nosso canal e já curtir esse vídeo. Afinal, falaremos hoje de trauma. Quais os passos para o atendimento de um trauma em um idoso? Bom, primeiro eu preciso definir o que é trauma. Trauma é tudo aquilo que pode acontecer que cause algum dano ou extenso ou a vários sistemas. Pode ser ele um acidente de carro, pode ser ele uma queda onde você tem uma fratura, pode ser diversas coisas que podem causar um dano a um paciente, sendo que esse dano acontece repentinamente ou mediante um acidente. Então, vamos aos passos do trauma. Se a gente pensar em um mnemônico, se a gente pensar em alguns passos que o atendimento de trauma específico, que é recomendado pela maioria das recomendações das sociedades de trauma, a gente vai pensar no XABCDE, que é um método que é onde você vai fazer a avaliação no atendimento pré-hospitalar para a melhoria e o suporte daquele paciente. Então você faz toda essa avaliação com base nesse mnemônico. Eu vou explicar ele por cima, mas você, cuidador de idosos e profissional que cuida de idosos, precisa entender o quê? Quando há um trauma em idoso, eu preciso primeiro visualizar que é um idoso. Entendendo o que é um idoso, eu lembro das aulas onde eu lembrei que o idoso ele tem alterações de pele, ele tem alterações musculares, ele tem alteração óssea, alteração hormonal, ele pode ter diversas comorbidades, diversos problemas, uma cardiopatia, por exemplo, que pode aumentar a possibilidade de um dano maior além do próprio trauma. O XABCDE, então, é um mnemônico para você atender o trauma. Ele está lá na base do ATLS, que é o atendimento de trauma, que é específico do atendimento pré-hospitalar. Então, quando você vai atender um trauma, você primeiro precisa verificar a hemorragia do paciente, se ele tem uma hemorragia extensa, se as vias aéreas dele estão liberadas, se ele consegue fazer uma respiração, se ele tem circulação sanguínea. Esse é um momento, por exemplo, para quem é da enfermagem, para quem faz um atendimento pré-hospitalar, de colocar um acesso venoso nesse paciente. Quem não é da área da saúde, a gente vai verificar se esse paciente está com perfusão, se esse paciente está respondendo. Próximo passo é eu verificar se esse paciente ele consegue ter uma respiração efetiva, se esse paciente ele consegue falar, se ele consegue responder, se ele está consciente. E aí eu vou para os próximos passos de entender se o paciente teve um dano maior do que o próprio trauma. Vamos supor que o paciente teve uma fratura em membro inferior, ou seja, na perna. Você vai primeiro verificar se é uma hemorragia extensa, vai verificar se ele consegue respirar, se ele consegue ter uma circulação adequada naquele membro, se ele consegue ter uma resposta cardiovascular adequada. Se esse paciente, ele, além da alteração de fratura, ele bateu a cabeça, é esse momento, todos esses passos vão identificar que eu faça isso, antes de eu sair pegando esse paciente e levando ele para o hospital. Então, uma das coisas principais do trauma, você que não é treinado em ATLS, não é capacitado em primeiros socorros, ou não é socorrista, ou não atende trauma normalmente, não é do SAMU, você precisa fazer o seguinte: aconteceu um trauma, primeiro eu preciso estabilizar o paciente, conversar com ele, fazer ele ter calma, eu ter calma no atendimento, e depois eu vou encaminhá-lo. Muitas vezes a gente não tira, muitas vezes não, a maioria das vezes a gente não tira o paciente da cena. Então vamos supor que teve um acidente de trânsito onde tinha um idoso no banco de trás. Eu não vou tirar aquele idoso de dentro do carro, exceto se aquele carro tiver um risco grande de pegar fogo ou um vazamento de gasolina, e aí eu retiro. Do contrário, eu mantenho aquele idoso lá dentro, eu mantenho aquela pessoa lá dentro para que eu não cause maiores danos. Que danos são esses? Se eu pegar o paciente e não estabilizar a cervical, ele pode ter uma tetraplegia. Por quê? Porque eu danifico a cervical dele. Se eu tiver qualquer movimentação dele não adequada, eu posso fazer uma quebra de um osso, eu posso fazer uma fratura de coluna, uma fratura de fêmur. Então eu não posso mexer no paciente da cena. Vamos supor que ele caiu em casa. Eu preciso estabilizá-lo, manter a calma. Muitas vezes eu vou deixar ele numa posição confortável, numa posição que não cause danos para ele. Se ele for vomitar, eu vou virar a cabeça dele de lado. Muitas vezes a gente vai atender o paciente e apenas ficar estabilizando a cervical dele.
Então a gente vai atrás do pescoço dele e segura para que ele não mexa bruscamente e não cause um dano na cervical dele. Do contrário, a gente mantém o paciente calminho e aí liga para o SAMU, explica o que está acontecendo, explica se você viu uma hemorragia, explica se o paciente não consegue respirar, se ele está pálido, o que significa que a circulação dele está alterada, se ele está confuso, o que pode significar que teve alguma alteração neurológica, se tem algum dano na cabeça, se tem alguma alteração, um hematoma, ou seja, está roxo em algum lugar, principalmente nessas áreas. Se tiver roxo nessas áreas, nas áreas do olho, eu preciso comunicar o SAMU. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente. Lembre-se que o atendimento de primeiros socorros não substitui atendimento médico. Você precisa e deve comunicar a equipe médica, deve comunicar a equipe de saúde para um atendimento adequado. Mesmo que você saiba a TLS, e se você não tiver o equipamento adequado, não adianta sair correndo com o paciente, que você pode também trazer uma fratura ou um dano ao paciente. Certo? Até a próxima aula e até mais.